Alisângela, por favor. Pode sentar, vai falar no microfone, está gravando. Aqui já tem um pessoal que já leva para a cadeia e cada um 2 dias. Boa tarde. Por favor, nos diga seu nome, profissão e endereço. Alô. Meu nome é Alisângela Espigolon. Eu moro na rua Paulo Tardivo, número 230, aqui em Brotas. E minha profissão é turismóloga. Senhora Alisângela, a senhora tem conhecimento da denúncia que a senhora Jamila Tabares Coimbra faz contra a administração da Prefeitura Municipal de Brotas sobre uma possível irregularidade na locação do imóvel localizado na Avenida Américo Pimba, número 350? Sim, fiquei sabendo pela Câmara dos Vereadores, na sessão pela Rádio Brotense. A senhora conhece o referido imóvel? Sim. A senhora sabe que no imóvel locado ocorreu um incêndio em 2011 que destruiu 2/3 do galpão principal? Sim. A senhora foi secretária do Meio Ambiente no governo do prefeito Alexandre Cabinato, o Chan do PT? Sim. De maio de 2012 a dezembro de 2012. Maio de 2012 a dezembro de 2012. Nesse período, o galpão principal do imóvel onde ocorreu o incêndio era utilizado pela Prefeitura Municipal de Brotas? Eu não sei completamente da utilização naquele período. Eu lembro que naquela época tinha bastante entulho do incêndio. A gente começou algumas limpezas, foi feita limpeza do barracão para a gente poder usar. Isso daquela parte, eu consigo falar daquela parte que queimou. Os outros 2 prédios que tem ali do lado, não sei exatamente do uso, porque eu nunca nem entrei lá dentro. Eu tenho aqui uma foto, professor, da época do barracão. Essas fotos são da limpeza do barracão do lado de dentro, do barracão que pegou fogo, onde ainda existia resíduos da GOC. Então a gente começou essas limpezas, eu me lembro que teve alguma coisa em julho, mas se incentivou mesmo bastante no final do ano de 2012. Essas fotos são minhas. Aliás, a maioria, todas elas que estão aqui, foi eu que fiz. Então, nesse período, de acordo com as fotos, não era utilizado nem para material de construção da prefeitura, nem para pneus inservíveis, é isso? Não. Não. Nesse período, mas ela era usada no final de 2012, sim. Que depois eu quero até falar um pouco. No final de 2012, foi usado para? Armazenamento de pneus. Pneus final de 2012? É. E na opinião da senhora, esse local era apropriado para recolher esse material? Chamados pneus inservíveis? 100% apropriado, não, mas era uma alternativa que a gente teve. Aqui eu trouxe uma imagem, você pode ir passando para vocês olharem. Essa aqui eu assumi em maio de 2012. A situação dos pneus inservíveis
era bastante constrangedora, porque ela ficava num terreno dito particular. A gente da prefeitura não havia nenhuma não tinha nenhum documento dizendo que a gente podia colocar os pneus lá. Então a gente na verdade não podia deixar os pneus lá, né? Lá no espraiado, onde ficava uma parte dentro do barracão, que tem um barracão, só que não cabia tudo dentro do barracão, então acabou colocando do lado de fora. É lá na FEPAS, é isso, né? No barracão do espraiado. É. Ah, do espraiado, tá. Lá do espraiado, indo para a Torrinha. Isso, eu sei. Então foi criado lá um ecoponto para armazenamento de pneus, mas tem uma coisa que eu preciso dizer. Os pneus, o processo todo os pneus eles fazem parte dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos dos itens da logística reversa. Então, na verdade, não são só os pneus. Tem os pneus, tem as pilhas e baterias, tem lâmpadas, enfim, tem vários itens que compõem os itens da logística reversa dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos. E assim como todos os outros itens, esses itens eles devem ficar armazenados, né, no município até o seu carregamento. Porque dependendo do material, tem que ter uma certa quantidade para a transportadora vir buscar esses equipamentos para serem levados embora. No caso dos pneus, acontece da mesma forma. Precisa de um certo volume de pneus para serem encaminhados. Acontece que a prefeitura tem um convênio com a Reciclanip, que é justamente a associação das empresas que produzem o pneu. O que é a logística reversa? É a responsabilidade das indústrias que produzem o material recolherem esse material novamente. Então é de responsabilidade deles. O que eles fizeram? Eles criaram uma associação, né, uma associação dos pneus. Essa associação chama ANIP, e dentro da ANIP tem um braço que chama Reciclanip. Essa Reciclanip é que é responsável por recolher o pneu do estado de São Paulo inteiro. Então, todos os municípios do estado recolhem os pneus junto à Reciclanip. Foi feito um convênio entre a prefeitura, celebrado um convênio, tem até uma lei. Minutinho. Aqui é a 2402/2010, que foi feita a autorização pela Câmara dos Vereadores aqui para fazer esse convênio, né? E a partir de então ela passa a se ter uma outra adequação dos resíduos de pneus. O que acontece, como eu ia dizendo, é que essa Reciclanip, como ela recolhe de todo o estado, ela tem uma logística de trabalho. Ela trabalha com várias transportadoras. Em determinados períodos, eles têm mais facilidade e em determinados períodos mais dificuldade no recolhimento desses pneus todos. Então, por isso há o acúmulo de pneus. Então, não dá para a gente garantir que os pneus, a quantidade de pneus que vai retornar para a Reciclanip será mínimo. Isso porque também depende de uma questão de mercado. Quando as pessoas compram mais pneus, épocas de final de ano, né? Por exemplo, esse período que a gente está vivendo de uma certa dificuldade econômica, não há tanto volume, não gera tanto pneu. Então é mais fácil de armazenar, né? E também eles estão pedindo para vir buscar os pneus. Então você vê que a situação inverteu. E teve um período lá atrás, tanto em 2010, 2011, se eu não me engano, teve uma ação do Ministério Público do Estado para forçar o recolhimento desses pneus, né? Forçar que os itens da logística reversa fossem realmente revertidos para que as empresas dessem uma solução para isso. Para disforçar, seria as empresas? As empresas responsáveis de pneus, que produzem pneus.
E aí elas, então, formalizando dentro dessa associação, veio até os municípios buscar esses pneus. Eles tiveram alguns problemas. Eu lembro que em 2012 havia um problema sério com a empresa de carregamento. Então, a gente tinha essa quantidade que vocês viram nas fotos, muito grande de pneus, e a gente não conseguia fazer com que eles viessem buscar. Né? A responsabilidade junto à política nacional da municipalidade é de armazenar esses pneus em locais adequados. Bom, diante da situação que os pneus estavam a céu aberto, né? Até essa Câmara mesmo motivou algumas indicações pedindo para que fosse feita alguma coisa, tomasse alguma providência, porque lá não podia ficar, estava completamente irregular. Então a gente foi atrás de algumas áreas para adequar esse pneu. Uma das áreas não sei se vocês lembram que tem naquele loteamento novo do Paraíso ali, perto do clube de campo, uma daquelas ruas que sobem, tem a área do sindicato rural. Ali tem um barracão. Essas fotos eu fiz hoje do barracão. Esse barracão era o barracão que a gente gostaria de alugar na época para servir de itens da logística reversa. Isso seria no final de 2012? Não? A gente estava. Não. Não sei exatamente. Período. Foi próximo a setembro, outubro, novembro, que a gente queria adequar a situação, porque ela estava assim, realmente muito caótica, né? Entender, você foi secretária, você falou de fevereiro ou abril, não lembro, até dezembro de 2012, né? De maio a dezembro. Dezembro de 2012. Então, nesse período, vocês não utilizaram o barracão da COC para armazenar os pneus? Então, mediante que você está falando que tentou um outro barracão? Não, é o que eu vou dizer agora. Ah, tá, ok. Então, a gente foi atrás desse barracão, na possibilidade de colocar os equipamentos lá. Mas não deu certo porque o barracão precisava de reformas, de uma certa reforma, não total, mas precisava de uma reforma na cobertura. E a gente ia precisar alugar esse barracão. E numa das conversas que a gente teve com o grupo, a gente falou, não, vamos tentar ver se a gente consegue achar um outro espaço da própria prefeitura, que a prefeitura já tem ou que loca, para a gente poder armazenar esses pneus. Isso lá em 2012 ainda. Eu não sei afirmar as datas precisas, porque aconteceu, era muito rápido as coisas, a gente acaba passando, não consigo lembrar. Então a gente resolveu que não ia atrás desse barracão, ia atrás de outro. Foi quando, motivados inclusive por uma denúncia no Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, no CONDEMA, no qual eu acompanho os trabalhos desde sempre, antes de estar secretária, né, bem antes, inclusive, até os dias atuais, a gente forçou a GOC a limpar, terminar de retirar todos os resíduos queimados e resíduos de produção deles que estavam dentro do barracão. Isso se findou em outubro, novembro de 2012, mais ou menos, que foi quando a gente pediu, documentou, na verdade, fez um pedido informando a Reciclanip de um novo ponto de coleta de pneus, então, nesse barracão da Suzinha, onde funcionava a fábrica da GOC. Porque o barracão, na ocasião, ele não estava, tinha uma boa parte dele que dava para usar. Tanto porque os pneus não estavam assim exageradamente acumulados. Tinha uma quantidade, a gente conseguiu limpar grande parte lá no barracão despraiado, mas não conseguimos fazer com que levassem tudo, então a gente armazenou nesse barracão da Suzinha lá da GOC, que era um prédio que estava sendo alugado e estava relativamente sem uso, né? Então a gente terminou de fazer a limpeza daquele espaço, principalmente interno, para armazenar num canto, onde até foi guardado algumas máquinas na época deles, e tinha lá um espaço que dava para a gente usar para colocar os pneus.
Então eu fiz esse pedido, né, informando também a Reciclanip desse uso, dessa novo ponto, né, desse novo ecoponto. E lá ficou, né? Então foi uma decisão também que a gente tomou junto com o Janjão, na época, que era secretário de Meio Ambiente, na época de tirar de um lugar e passar para o outro, né? Então é uma coisa que ficou todo mundo sabendo, era conhecido por todos dentro do departamento da secretaria, né? Todos os envolvidos. Depois o Janjão assumiu, né, e continuou usando o barracão para essa finalidade. Eu vou falar do que me cabe, que é do meio ambiente. A parte de obras eu não sei detalhar, né? A questão dos pneus eu consigo, porque é uma coisa que estava diretamente ligada comigo. Então ele continuou os trabalhos, mas a gente sabia que o barracão não era um barracão mais adequado para essa finalidade, porque ele tinha problema podia haver problema de invasão, problema de incêndio, novos incêndios por conta de todo o material que estava lá, a própria água de chuva, que ele não era 100% coberto. Então a gente sabia que não era muito bom. Então, junto, né, a gente acompanhando o trabalho do Janjão pelo conselho, eu sei que ele também estava buscando outra área para colocar os pneus. E eu voltei na prefeitura depois do falecimento do Janjão, e voltei em setembro, outubro de 2013. Fiquei até março de 2014. Nesse período, quando eu voltei, os pneus estavam lá no barracão, mas eu sei que havia já um movimento interno do próprio Janjão para mudar essa situação e para o novo barracão. Nesse período, né, aconteceram bastante coisas boas em Brotas, né, que o próprio APAI, a que faz toda a parte de coleta seletiva, ela ganhou um barracão novo e adequado, né, porque a situação da APAI no barracão de São João não era mais adequada, né, já não dava mais, não cabia mais o volume de trabalho deles. Então, a administração, junto com algumas parcerias particulares, conseguiram fazer um barracão novo para a APAI, para a coleta seletiva. E aquele barracão, que era onde ela funcionava, então havia o interesse da prefeitura, da secretaria, pegar esse barracão para transformar ele num barracão adequado para os itens da logística reversa. Não só dos pneus, mas todos os itens. E o barracão também oferecia condições para abrigar a parte de estrutura da Secretaria de Meio Ambiente, a estrutura da parte de limpeza urbana, e também vinha com outro propósito, que era para dar um suporte a toda a gestão de resíduos sólidos no município. Então, não era só com a finalidade, não era só esse item, só a finalidade de pneus, né? Tem toda uma série de coisas que esse barracão então vinha atender. Então, quando a APAI deixou o barracão lá de São João à disposição, né, a gente já vinha conversando, o Janjão já vinha conversando, né, sensibilizando a administração para essa necessidade. Quando eu cheguei, ela se concretizou, porque quando eu cheguei na secretaria em 2013, já foi feita a inauguração do barracão novo, né? Ainda havia materiais da APAI lá, então houve um período deles, transferência de materiais e tal. Eu me lembro que no começo do ano de 2014, a gente já estava assim, buscando bastante coisas, documentação para fazer a locação desse imóvel, para servir, para atender toda essa questão da legislação, enfim, que eu já expliquei. E então a gente conseguiu fazer o aluguel do barracão lá do São João, passou por uma adequação, uma reforma, né, a prefeitura adequou, e hoje, quando eu saí em março de 2014, né, ele já estava alugado e já iniciando essa função. Depois disso, eu não sei, eu sei que eu estive lá hoje, eu tenho algumas fotos de hoje, eu sei que tem pneus lá, eu sei que tem lâmpadas,
sei que tem um pouco de lixo eletrônico. Funciona a oficina de projetos lá, oficina para projetos de reutilização de materiais. Então, funciona a parte de limpeza urbana, então tem o escritório lá da equipe, da parte de limpeza urbana, e eu fiquei contente de ver que, né, realmente a gente consegue atender a legislação nesse ponto. Eu só queria... As fotos que eu tenho de hoje, do barracão. E aqui eu trouxe duas imagens, um pouco, na verdade, do que eu tinha também, né? Uma que é sobre o projeto de reutilização de materiais, inclusive buscando atender a legislação, né, que a gente fazia. Então eu não sei se vocês se lembram do Papai Noel que teve na praça, que foi o seu Sandoval que fez. Ele é um artista, né, e ele vinha com a intenção de, nesse projeto, ele vinha com a intenção de fazer justamente a reutilização desses, parte dos materiais descartados pela população, uma reutilização deles. Então isso assim é uma pequena amostra só para ilustrar um pouco desse projeto, que eu já falei de todos os outros. Dentro da resposta da senhora, está passando aqui, inclusive, foto e data que a senhora disse, então, que em janeiro, fevereiro de 2014, assim que saiu o pessoal da PAI desse barracão, então já estava à disposição para receber, no caso, inclusive os pneus. Em janeiro, que está ocorrido em meados de janeiro, fevereiro de 2014, para atender a legislação federal. Tal, e consequente plano municipal de resíduos sólidos, além de abrigar o setor de limpeza urbana. Um projeto de reutilização de materiais e dar suporte na gestão de resíduos sólidos do município de Brotas. Então, pelo que a senhora está dizendo, que já em 2014, fevereiro, já teria condições, no caso, de colocar esses pneus, como estão colocados aqui lá na antiga PAI. A gente foi feito pedido, né, desse documentação começou, do aluguel do barracão, começou em janeiro, acho que foi até fevereiro de 2014, assim que alugado, sim, já estava à disposição. Depois de alugado, já estava à disposição para colocar os pneus. Mas tinha muito pneu lá só complementando, professor, e a todos, que havia muito pneu lá na Suzin, né, nesse período ainda. Então, porque a gente estava ainda com sérios problemas no carregamento. Próximo desse período, se eu não me engano, foi fevereiro ou março, o Ministério Público do Estado pressionou novamente as empresas, né, a fazerem o seu papel de coletar esses materiais. Então, não era só Brotas que estava nessa situação. Aqui eu tenho uma foto de outubro, de novembro, mais ou menos, de 2013, mas é uma situação que se manteve. Era muito pneu, muito pneu. E não era só em Brotas. Era no estado inteiro. Muitas cidades do estado estavam nessa situação de não ter mais onde colocar tanto pneu, né? E ainda bem que o barracão lá da Suzin era grande e deu para, apesar de não estar 100% adequado, mas abrigou, deu para colocar lá, até que eles conseguissem fazer toda a coleta desses pneus. E eu me lembro que na reunião do Condema, eu saí em março, né? Se eu não me engano foi em junho ou julho, alguma coisa assim. Eu não tenho certeza, mas eu lembro que a gente comentou que foi mais ou menos no meio do ano
que foi comentado que não tinha mais pneus lá no barracão. Complementar aqui a resposta, eu estou verificando pela foto que a senhora também tirou, que deve ser foto particular. Registro de outubro, novembro de 2013. Pelas fotos, é como a senhora falou, parte teria condições de ser colocados os pneus, e parte não, porque a gente vê pela cobertura que realmente não tinha condições e poderia até ter um problema em questão de chuvas. Só nesta foto. Isso. A gente tinha o receio maior de colocar os pneus lá, é que essa área não estava tendo grande manutenção aí na cobertura, nem dava para ter, porque o prédio precisa ser reformado. A gente tinha problema com água de chuva, né? Então tinha muito receio disso, né? De proliferação da larva, do mosquito da dengue. Então, se ficasse a céu aberto, né, naquela situação do jeito que estava, não dava para continuar a céu aberto. Tem um pedaço aí do barracão que não dava para condicionar. Então, assim, houve pressão tanto interna, né, para buscar esses pneus. Então, a Secretaria de Meio Ambiente, na época, fez inúmeros pedidos, e eu tenho certeza que esse processo continua até hoje, para que não haja acúmulo de pneus no município. Isso eu sei que acontece. E o próprio Ministério Público Federal também vem de encontro e pressiona o Estado, né, as empresas, a associação, a Reciclanip, a recolherem esses pneus. Por isso que hoje você não vê mais essa realidade, graças a Deus a gente não tem mais. Né? O município está adequado nessa situação. Mais uma pergunta? Tem mais uma pergunta só que achei. O senhor Fernando, né, que é o responsável pelo recolhimento dos pneus, me disse que lá no SUSI ficou aproximadamente, eu não tenho certeza, de 6 a 8 meses sem recolher pneus lá em cima. Você sabe de alguma coisa a respeito disso? Não sei te falar quantos meses, mas eu sei que ficou vários meses sem recolher pneu. Por isso que acumulou bastante. A senhora, como secretária do Meio Ambiente no período, tinha assim... Logicamente tinha que ter autorização ou comunicado para recolher esses pneus. Seria questão de uma vez por mês, 2 vezes por mês, a cada semana, ou dependeria, vamos dizer assim, da quantidade de pneus para poderem ser recolhidos e ser comunicado? Desde que a gente mudou lá para esse barracão, eu posso te dizer, professor, que a gente fazia os pedidos regularmente toda semana, para eles virem buscar. Né? Só que eles estavam com problemas de transportador e não conseguiam vir buscar. Oi? Chamado ecoponto é onde, pelo menos uma vez por semana, viriam buscar esse pneu, seria isso? Então a gente ligava pedindo, né? Tem essa regularidade de ligar, pedir, mas que eles vinham efetivamente buscar, isso aí dependia muito de período para período. É justamente isso que eu estou falando, que eles não tinham regularização, não tinham uma periodicidade para recolher os pneus. Eles vinham quando dava certo. E esse dava certo, às vezes passou vários meses assim e eles não vinham. Foi quando teve a ação do Ministério Público, porque não foi em Brotas isso, foi em muitos municípios do estado. Então houve uma pressão para que eles viessem realmente buscar os pneus. E foi aí que começou a funcionar. Porque então, está funcionando. A informação que nos passou é lógico, mais recentemente, que ele disse que chegou até vir aqui 3 vezes por mês, 4 vezes, que havia, no caso, acho que pneus lá da transportadora, né, que eles tinham contato. Então, por isso que eu estou fazendo a pergunta, se você, na época sua, havia também esse tempo pré-determinado de 1 semana, 2 semanas. Na época, então não havia. Então, havia um acúmulo de pneus que só foi mais ou menos resolvido depois que vieram aqui para o chamado ecoponto. Porque o local, inclusive, em relação, no caso da SUSI, é um local menor. Existe uma periodicidade, assim, toda semana a gente ligava ou mandava e-mail para a empresa, para a Reciclanip e para a empresa que fazia a coleta, a transportadora responsável pela coleta, vir buscar. Porém, isso não acontecia toda semana, todo mês. Eles vinham de acordo com a necessidade. Por isso acumulou tantos pneus e depois
de grandes movimentações, depois de passado um certo período, a gente continuou fazendo os pedidos. Eu lembro que a gente comentou várias vezes na reunião do conselho, né, continuou fazendo os pedidos para eles virem, e aí eles conseguiram regularizar a situação e regularizar a situação uma ou duas carretas no máximo de pneus para serem levados por mês, né? Mais que isso já é acúmulo. Senhores vereadores, mais alguma? Ouvindo a sua fala, né, 2012, então, repetindo aquela pergunta que eu fiz, quando você estava à frente da pasta que foi o início da colocação dos pneus no barracão do Suzin, né? Porque depois teve um segmento, 2014, 2015, mas começou com vocês em outubro, novembro de 2012. Sim. E daquela época que colocava o barracão, os pneus no barracão, você falou aí que uma parte ele era coberto e a outra parte descoberta devido ao incêndio, né? Então vocês chegaram a uma conclusão que naquele local era o local apropriado para a colocação dos pneus, naquele momento? Naquele momento, sim, porque a gente precisava sair do espraiado. Não tinha condição de ficar lá, precisava se adequar. E o único lugar que a gente tinha no momento era aquele, disponível, diante da necessidade de retirada, né, condição de fazer aluguel de barracão. A gente estava num período eleitoral, não podia fazer contratação, locação, não podia fazer nada dessas coisas. Então a única solução que a gente teve naquele momento, né, foi encaminhar lá para esse barracão, mesmo sabendo que ele não era o mais adequado. Mas a gente ele tinha um espaço que era coberto e dava para armazenar os pneus lá, num pedaço dele, porque ele estava bom, dava para colocar lá. Mas assim também, uma decisão tomada junto com o Janjão, eu lembro na época que a gente pediu, inclusive para ele, falou, e aí, o que você acha, né? Porque a gente já sabia que havia uma decisão política na cidade diferente daquela que a gente estava, que havia uma nova gestão, né, e que ele provavelmente continuaria na prefeitura, então que ele desse continuidade, saber do processo. Ele falou, não, tudo bem, vamos, depois a gente busca. Então, assim, sempre, apesar dele estar assumindo a pasta, ou eu assumindo a pasta, a gente sempre conversou muito e as decisões sempre foram tomadas em conjunto. Nunca foi tomada uma decisão, assim, nesse porte, né, sem que as coisas tivessem um entendimento comum da necessidade técnica também, né? Das condições que a gente tem para resolver um problema e das condições técnicas para resolver o problema, né? Conhecendo o Ecoponto, você entende que mesmo quando tem aquela demanda grande de pneus, o Ecoponto é capaz de absorver esses pneus lá ou tem que usar um outro barracão, no caso, que estava sendo usado lá em cima? Pelo que eu sei, existe uma regularização do processo, né? Então, acredito que não mais vai acontecer esse histórico que aconteceu, não só aqui em Brotas, isso é uma realidade regional, inclusive. Então, eu acho que esse processo não volta mais, a gente já passou essa fase dentro da questão de gestão de resíduos sólidos no Estado. Eu acho que esse passo a gente conseguiu dar, acho que a sociedade ganhou, né, em relação a isso. Eu acredito que coisas podem acontecer. Se realmente vier a acontecer de ter grandes acúmulos, eu acredito que aquele barracão ele tem condição de armazenar grande quantidade de pneus numa área coberta. Eu não consigo mencionar a quantidade, né, porque lá também tem uma outra logística, né, tem até uma imagem que eu vi hoje, né, a forma de colocação dos pneus é adequada, não é qualquer pessoa que entra lá e mexe, né, tem todo um zelo, um cuidado com o espaço para que ele fique em ordem. Então eu não sei te afirmar, porque depende muito das condições adversas, mas eu acredito, pelo que eu conheço de questões ambientais do Estado, eu acredito que aquela situação, tomara Deus que não volte mais a acontecer. Mas pode acontecer, né? Pode acontecer. Revendo aqui as fotos que você passou para nós, vereadores, darmos uma olhada, eu estou observando aqui que uma opção
na época, lá para resolver o problema da Secretaria do Meio Ambiente, seria esse barracão aqui próximo ou barracão do Sindicato Rural de Brotas. E a senhora coloca aqui embaixo que os motivos pelos quais a situação não foi adiante seriam a necessidade da reforma da cobertura do prédio, necessidade de aluguel do prédio. A senhora sabe dizer se naquela época qual o valor que seria o aluguel desse prédio? Não. Não cheguei à negociação com o sindicato para aluguel desse barracão. Então, na verdade, foi especulado, foi buscado esse lugar para armazenamento, né, mas não chegamos a fazer uma negociação com o sindicato, nem foi feito pedido formal, nada. Que era um local que seria apropriado desde que fizesse a reforma e tivesse acertado o aluguel, mas não foi feita essa procura na época, não é isso? Sim, é. Eduardo.